No UFC 273, Alexander Volkanovski defendeu seu cinturão pela terceira vez, atropelando o zumbi coreano. E considerando a fase do Volkanovski e também quem ele já venceu na carreira, um grande debate voltou à tona. Quem é o maior peso-pena do UFC? Fundada em 2010 com a fusão do UFC com o WSC, a categoria dos penas é relativamente nova e apenas 4 homens conseguiram vestir esse cinturão. E no vídeo de hoje vamos ranquear esses 4 campeões do pior ao melhor e definir quem é o maior peso-pena do UFC. E acredite, eu tinha uma opinião bem sólida e bem concreta sobre quem era o maior peso-pena da história do UFC. Mas escrevendo esse roteiro, eu acabei mudando de ideia com as minhas pesquisas. E eu vou explicar a vocês o porquê. Mas agora vamos lá. Todos os campeões peso-pena da história do UFC, do pior ao melhor. Quarto lugar, Conor McGregor. Sim, pessoal, Conor McGregor é o pior campeão peso-pena da história do UFC. Na verdade, pior é uma palavra forte. Vamos dizer menos melhor, porque o irlandês teve grandes conquistas no peso-pena. Ele venceu 2 dos outros 3 campeões da categoria e venceu nomes importantes como Dustin Poirier e Chad Mendes. Sem falar que foi ele quem derrubou José Aldo em seu auge, e ele levou apenas 13 segundos para fazer isso. O problema é que o reinado do McGregor foi o menor de todos, e ele só tem 2 vitórias em lutas valendo o cinturão da categoria. Uma valendo o cinturão interino contra Chad Mendes e a outra valendo o cinturão linear, que foi contra o José Aldo. Depois disso, ele não defendeu o cinturão e abriu mão dele. Ou seja, ele é o único dos 4 que nunca conseguiu defender o cinturão. Por causa disso, e também comparando os feitos dele com os próximos nomes, Conor McGregor fica em último lugar nessa lista. Terceiro lugar, Alexander Volkanovski. Chegamos então ao atual campeão da categoria, Alexander Volkanovski. Assim como o McGregor, Volka também venceu 2 dos outros 3 campeões, dominando José Aldo no Rio de Janeiro e destronando Max Holloway em seu auge. O problema é que houve uma revanche imediata contra o Holloway e foi extremamente acirrada, onde a maioria da mídia e dos fãs viram vitória do Holloway. Só que por decisão dividida, mesmo levando 2 knockdowns na luta, o Volka saiu vencedor e defendeu seu título. Só que por causa da decisão polêmica e pelo carisma que o Holloway tem, os fãs passaram a desrespeitar o Volkanovski, não o considerando como verdadeiro campeão da categoria. Só que o australiano pouco se lixou e continuou seu reinado, defendendo seu cinturão mais 2 vezes contra Brian Ortega e zumbi coreano, totalizando 3 defesas, 4 vitórias em lutas por título e 11 vitórias seguidas na categoria, fazendo dele o terceiro maior campeão peso-pena da história do UFC. É uma pena que a segunda luta contra o Holloway tenha marcado negativamente a carreira do Volka, porque ele tem sido um excelente campeão e parece que o único que pode assombrar esse reinado dele é o próprio Holloway. Mas vamos ver o que acontece, porque uma terceira luta entre os dois pode sair a qualquer momento. E vamos lá, sobraram apenas 2, e vocês sabem quem são. E como eu disse, eu tinha uma opinião, só que acabei mudando conforme eu ia pesquisando e escrevendo o roteiro para esse vídeo. E infelizmente eu acho que minha nova opinião vai criar muita revolta e muita gente vai acabar me xingando nos comentários. Mas eu vou apresentar o meu argumento e acho que muita gente vai acabar concordando comigo. Mas enfim, vamos lá. Segundo lugar, José Aldo. Sim, pessoal, José Aldo está em segundo lugar. Eu vou explicar o porquê disso, mas primeiro eu quero ressaltar as conquistas do brasileiro. Em números, Aldo foi o maior e mais dominante campeão da categoria, conseguindo 8 vitórias em lutas valendo o título e defendendo seu cinturão 7 vezes seguidas, durante seus 4 anos como campeão peso-pena do UFC, onde ele venceu grandes nomes como Chad Mendes 2 vezes, Frank Edgar 2 vezes, zumbi coreano Kenny Florian e Ricardo Lamas. O problema é que Aldo é o campeão dos penas com mais derrotas em lutas valendo o título, e isso nos leva a outro problema ainda maior. O brasileiro é o único dos 4 que não venceu nenhum outro campeão dos penas, e em contrapartida ele também é o único que perdeu para todos os outros campeões do peso pena. E foram derrotas claras, ele foi nocauteado em 13 segundos pelo Conor McGregor, perdeu de 3-0 para o Volkanovski e foi nocauteado 2 vezes seguidas pelo Max Holloway. E não venham dizer que o Aldo estava velho, que foi por causa da idade, porque o Aldo tinha 29 anos quando enfrentou o McGregor, 30 quando perdeu para o Holloway
e 32 quando perdeu para o Volkanovski. Então ele não estava velho, muito pelo contrário. 29 a 32 anos geralmente é o período em que o lutador atinge seu auge físico. Por mais grandioso que o Aldo tenha sido, é estranho falar que ele foi o maior campeão peso-pena do UFC quando ele foi o único que não venceu nenhum dos outros três e perdeu para todos eles. Mas calma, não tô desrespeitando o Aldo ou menosprezando a carreira dele. Só tô dizendo que o próximo nome que eu vou falar nessa lista teve mais conquistas como peso-pena do que ele, e por isso merece ser considerado como o maior peso-pena do UFC. E falando nele, vamos ao primeiro lugar, Max Holloway. Max Holloway, na minha opinião, é o maior peso-pena da história do UFC. Mas antes de clicar no dislike e me xingar, primeiro escute o meu argumento. Se você ainda discordar, tudo bem, pode fazer o que você quiser. Mas primeiro me escute. Sim, o Aldo tem mais vitórias em lutas valendo o cinturão do que o Holloway. O brasileiro tem 8 e o havaiano tem 5. Ponto pro Aldo. Mas a questão é que, tirando esse que eu acabei de citar, todos os outros recordes mais importantes do peso-pena são do Max Holloway. Mais lutas, mais vitórias, maior sequência de vitórias, mais nocautes, mais vitórias pela via rápida, mais bônus de performance e até mais golpes conectados. Todos esses recordes são do Max Holloway. Ele tem mais conquistas do que o Aldo e qualquer outro peso-pena no UFC. A única coisa que ele perde pro Aldo é em vitórias em lutas por título. E ainda é por pouco, um tem 8 e outro tem 5. Holloway também possui vitórias contra grandes nomes na categoria. Por exemplo, Charles do Bronx, Cub Swanson, Ricardo Lamas, Anthony Pettis, Frank Edgar, Brian Ortega, Calvin Kattar e o próprio José Aldo 2 vezes. Mas aí você pode falar, o Holloway perdeu pro Volkanovski e também pro Conor McGregor. Sim, mas quando ele perdeu pro Conor McGregor, ele tinha míseros 21 anos de idade. 21 anos, era praticamente um bebê. E a segunda luta contra o Volkanovski foi extremamente acirrada, tanto que vai ter uma terceira luta. Por outro lado, ele tem 2 vitórias contra o José Aldo, e as 2 foram por nocaute. A primeira, inclusive, foi na casa do Aldo, em pleno Rio de Janeiro, e a segunda foi um massacre ainda maior. Aldo saiu com o rosto completamente arrebentado. Antes de escrever esse roteiro, eu considerava o Aldo como o maior peso-pena da história do UFC, por causa do número de vitórias em lutas valendo cinturão. Mas eu acho injusto só considerar esse fator e desconsiderar todas as outras conquistas do Holloway. Porque, como eu disse, Aldo pode ter o recorde de mais vitórias em lutas valendo o título do peso-pena, mas todos os outros recordes mais importantes do peso-pena pertencem ao Holloway, e não dá pra desconsiderar isso. Então, juntando tudo, eu acredito sim que Max Holloway é o maior peso-pena da história do UFC. As únicas ressalvas são que ele tem 3 vitórias a menos em lutas por título do que o Aldo e que ele perdeu 2 vezes pro Volkanovski. Mas ele ainda vai ter a chance de bater o Volka, já que a terceira luta está prestes a sair do papel. Mas e aí, pessoal? Concordam com a minha lista? Tem uma opinião diferente? Enfim, se você tiver uma opinião diferente, deixa aí nos comentários pra gente continuar debatendo depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.